Olá, queridos professores da Escola Bíblica Dominical que estão se dedicando a ministrar aulas em cima da revista, cujo título é As Leis do Relacionamento, a qual Deus me deu a graça de escrever. Estamos adentrando hoje a lição de número 8 e ela fala ainda do relacionamento horizontal, meu relacionamento com o próximo, e o destaque da lição de hoje é sobre a generosidade cristã. Isso aqui envolve mais do que cordialidade, mais do que abraços, mais do que tomar café junto, significa enfiar a mão no bolso para ajudar, para socorrer. E será que a Bíblia tem alguma regra sobre isso? Tem orientação? Tem, e tem muita. O texto básico, aliás, são 3 textos que nós usamos para o texto bíblico básico. Um está em Tiago, o 2º capítulo, versículos 14 a 20, onde o apóstolo faz referência à importância de se enxergar o outro e que isso é um ato de generosidade cristã, sim, é uma prova daquilo que nós dizemos crer, é uma obra que revela realmente a nossa fé verdadeira em Jesus. Não para a salvação, mas por causa da salvação, porque cremos, agimos assim. Colossenses 4:5 também tem um outro texto que diz que andar em sabedoria para com os que são de fora, remindo o tempo. E Romanos 14:17 explica que o reino de Deus não consiste nesse negócio de pensar em comer, beber, não. Aliás, a teologia da libertação, que é uma teologia progressista que entrou no Brasil, principalmente nos anos de 1970, 80, teve o seu auge, ela defende os princípios marxistas e, utilizando-se de alguns textos bíblicos em forma distorcida, quer ensinar que cristianismo é uma ação social e não espiritual. É uma desespiritualização da fé para uma troca pela materialização da fé. Então, é mais uma maneira que os progressistas tentaram usar para se infiltrarem na igreja e mudar o propósito do evangelho. Então, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, a justiça de Deus, paz e alegria no Espírito Santo. Em Gálatas 6:10 nós temos o texto da lição. Então, enquanto temos tempo, diz o texto de Paulo, façamos o bem a todos, mas principalmente, não exclusivamente, que a gente pode fazer bem também ao ímpio, mas primordialmente, principalmente, primeiro o doméstico da fé, o irmão em Cristo. E os objetivos da lição é entender que a generosidade é parte integrante da fé cristã. A gente dá porque ama, dá porque tem vontade de dar. E ser generoso é uma bênção. Compreender que a prioridade é para os domésticos da fé. Vamos começar sempre com eles. E concluir que a generosidade requer prudência. Por quê? Quando a gente se torna pastor de igreja e lida com muitas pessoas, a gente vai ter pessoas que sempre vão aparecer para pedir socorro, ajuda. Algumas pessoas que realmente necessitam e outras que querem uma vida fácil, querem ganhar sem trabalhar, né? E quantas vezes eu mesmo, na minha ingenuidade, no início do meu ministério, estendi a mão para gente que não merecia, gente que vivia pedindo em todas as igrejas do bairro, fazia comigo o mesmo que já fazia com outros, até que a gente começou a perceber e foi puxando o freio de mão, né? Bem, vamos então pensar que se o nosso amor não for expressado em gestos, ele é só falacioso, ele tem que ser expressado por atitudes, claro. A espiritualidade na materialidade. Veja bem, quando Paulo fala daquele texto, que é o princípio das nossas aulas, lá de Tito, capítulo 2, 11 a 15, que ele fala viver bem consigo mesmo, bem com os outros e bem com Deus, ele fala que ele também preparou para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Sim, é o povo do Senhor, é o povo da igreja, é a igreja. É um povo especial, um povo zeloso e povo de boas obras. Um povo que tem amor, que aliás está em 1 Coríntios 13:13, uma das 3 virtudes cardeais da fé cristã, que é fé, amor e esperança. Um dia acaba a esperança. Para que esperança a gente já alcançou? Fé, para que fé se a gente já está vendo o Senhor, já não precisa mais usar daquele expediente de crer sem ver. Não, agora eu estou vendo, não preciso mais de fé, mas o amor vai perdurar por toda a eternidade. Então, não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E porque vivemos no mundo, nós lidamos com os problemas do mundo, os nossos e dos outros também.
e às vezes os dos outros pesam em nós. Nós temos que saber administrar isso, né? E Jesus disse lá na sua oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 15 de João, ele diz assim: Pai, eu peço que o Senhor os tires do mundo. Quer dizer, ele que vai fazer isso, é o Filho, ele vem nas nuvens nos buscar. Mas eu não peço que o Senhor os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque, gente, o mal nos cerca o tempo todo, né? O mal aqui é maligno. E existe um mundo espiritual contrário a nós. Paulo fala disso em Efésios 6, 10 em diante. Nós temos que contar com esse mundo espiritual das trevas. E ele, quando tem uma brechinha, uma oportunidade qualquer, no momento de desequilíbrio emocional nosso, ele entra, ou qualquer situação em que nos tornamos mais vulneráveis, nós, às vezes, fazemos acertos que não devíamos fazer, damos a palavra de favorecimento a quem não deveríamos dar e assim por diante. Então, estamos cobertos pela oração de Jesus, mas isso também requer de nós vigilância. Temos que fazer um ajuste teológico necessário neste texto aqui, para que ninguém pense que a igreja é uma entidade filantrópica. Não é, nunca foi e nunca será. Nós cristãos valorizamos o culto, a devoção e a espiritualidade, mas de certa forma negligenciamos os devidos cuidados com os aspectos materiais na vida de alguém, sobretudo no que diz respeito aos menos favorecidos. Temos errado? Sim, muitas vezes. Algumas igrejas são mais cuidadosas nisso. Há, portanto, alguns ajustes a serem feitos em nossa teologia para não incorrermos no pecado de omissão daquilo que a palavra de Deus exige de nós. Contudo, também não devemos trocar o evangelho espiritual pelo evangelho social, que era a proposta da teologia da libertação. Não vamos confundir as coisas, não. Jesus é sempre o melhor exemplo nisso. Tendemos a tratar os assuntos sociais de maneira mística, seja pela oração e pela palavra, sem agirmos como cidadãos. Jesus, no entanto, sabia lidar muito bem com as duas situações. Na tentação, e repreendeu Satanás quando disse: Tu és filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães. Jesus disse: não só de pão viverá o homem. Jesus leva para o místico, para o espiritual, quando Satanás levou para o material. Mas quando ele estava na beira do mar ali com uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, havia uma necessidade. Ele estava tratando das coisas de cima, estava pregando, ensinando, curando. Ali era o poder do Espírito que agia, mas até que os discípulos disseram: Senhor, é tarde, o povo está com fome. Não vamos deixar esse povo embora não, dá-lhes voz de comer. Aí Jesus resolve o problema e André pega lá de um menino 5 pães e 2 peixes. Jesus cuida também do material. Então, ele não negligencia uma coisa em detrimento da outra, né? Na hora da fome, ele cuidou da fome das pessoas ali. Ninguém tinha onde buscar, não tinha padaria, nem todos tinham dinheiro, e era muita gente. Agora, enxergando e acudindo os necessitados. Lá em Mateus 26, 11, Jesus diz: os pobres sempre tendes convosco. Sim. A igreja de Jesus deve considerar isso. A igreja de Jesus é formada, na sua maioria, por pessoas de uma condição econômica inferior. É verdade. Agora, possuídos por um sentimento solidário. Lá em Romanos 8:9, Paulo fala sobre ter o mesmo Espírito de Cristo. Se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E lá em Filipenses 2:5, o apóstolo Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Tiago, no capítulo 2, versículos 15 a 16, ele exorta os crentes a prestarem socorro aos que necessitam. Então, temos um compromisso, temos que ter uma sensibilidade, sim. Não podemos ser indiferentes. Vendo irmão num ponto de ônibus com família, criança pequena no colo, você vai passar com o seu carrão ali, sabendo que o irmão vai para a mesma direção que você. Para o carro, irmão, dá carona para esse pobre irmão, ele vai de ônibus, está chovendo. Não precisa nem estar chovendo para você fazer isso. Vai para a sua região. É que tem que dar uma voltinha a mais. Deixa de ser, né? Para gastar mais gasolina. Seja amoroso, cuida sabe, é um ato espontâneo de amor, não seja tão avarento. Como era o comportamento da igreja primitiva? Bom, a partir de uma atitude de Barnabé, que abdicou do que tinha, foi sensível à situação que a igreja estava vivendo, havia muita pobreza em Jerusalém. Ele vende tudo que tem, deposita nos pés dos apóstolos para ajudar a socorrer, porque a igreja vivia um momento de fome, um momento de dificuldade econômica muito grande. Depois aquela história da Ananias e Safira, que fazem para aparecer, é algo bem diferente.
Mas os irmãos entraram por aquele caminho, e de forma talvez até exagerada, porque abdicaram de tudo e Jesus não veio, porque Jesus não marcou data. Nós estamos debaixo da lei do sigilo quanto à ocorrência do arrebatamento, não sabeis o dia nem a hora. Aí o que acontece? Os irmãos se empobrecem. Será que precisariam chegar a tanto? A ponto de não terem nada. Aí Paulo fez uma campanha pelas igrejas na região da Ásia para levantar sustento para os irmãos de Jerusalém. Bom, houve algumas precipitações e aquilo não pode ser tomado como modelo exclusivo. Está vendo ali o que aconteceu? Não, nós temos que entender sob todos os ângulos esse assunto. Agora, veja uma coisa que tenho-vos mostrado, Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 35, num sermão seu, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras de Jesus que disse, mais bem-aventurada a coisa dado que receber. O Senhor não apenas vê essa atitude com bons olhos, quanto ainda recompensa os que assim agem. O Senhor empresta o que se compadece do pobre e lhe pagará o seu benefício. Está em Provérbios capítulo 19, 17. Sim, é interesse do Senhor que haja amor cristão, voluntariedade no socorro. Por outro lado, a Bíblia condena muito a avareza, a ponto de compará-la ao pecado da idolatria, conforme se lê lá em Colossenses 3, versículo 5, no texto em que eu falo sobre o verdadeiro cristão é liberal. Agora, fatores restritivos ao socorro, no socorro. Vejam, na igreja de Jerusalém havia um problema sério, havia uma queixa das mulheres gregas e dos irmãos que eram gregos. Havia dois grupos, judeus e helenistas, né, os de cultura grega que habitavam na mesma igreja. É que as irmãs estão passando necessidade, os judeus só se preocupam com os judeus, ninguém está ligando para essas irmãs que são gregas. E os apóstolos estavam ocupados na oração, na pregação, na palavra. E eles disseram, não é razoável que a gente deixe de fazer isso para cuidar dessa situação. Tem coisas que o pastor não precisa fazer, né? Até porque é uma questão de prioridade. Aí vocês escolham 7 irmãos de boa reputação, cheios de sabedoria e de fé, né? Para cuidarem disso, a igreja então escolhe 7 irmãos, e aí nasce o diaconato, na verdade, que eles vão servir as mesas. Nós vamos continuar atuando aqui na nossa área prioritária, orar, ensinar, meditar. Vocês cuidam, isso é secundário. Nunca tornem essa questão social em questão primária, porque não é. Jesus não veio para ninguém trocar de carro, Jesus não veio para ninguém comer melhor, Jesus não veio para arrumar emprego para ninguém, Jesus não precisava ter morrido na cruz para essas coisas. Jesus morreu na cruz para resolver um problema da eternidade da nossa alma, essa é a questão, tá? Ter ou não ter é uma questão que resulta de ser mais abençoado ou menos abençoado, de acordo com a fidelidade também, e também de acordo com o esforço. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. E quem não trabalha não deve nem comer. É o que diz Paulo. Ah, você vai contra essa palavra? Cadê o amor? Amor? Peraí, o amor ele tem 2 lados, meu irmão. Essa história de ficar de braço aí cruzado, não trabalha, o outro trabalha para eu comer. Ah, o outro tem que dividir comigo. Quem diz que o que ele tem que dividir com você? De onde você tirou isso? De Karl Marx? Não, né? Crente lê Paulo, lê Pedro, nunca vai ler Marx, né? Desculpa, não tem como, né? É incompatível com a nossa fé. Que o Senhor nos ajude, né? Fatores restritivos no socorro. Então, tem os preguiçosos. É sobre esses que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 15. Mas havia uma outra situação, e essa parece ser mais grave. Você vê, Paulo não é muito sensível aos pobres, não. Era assim, mas veja o que ele diz. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo fala sobre as viúvas. Ele diz assim, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguém tiver filhos, uma viúva tiver filhos e netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. Piedade aqui é uma das poucas vezes que aparece como misericórdia, dó, socorro. A palavra aqui é outra no grego. Cuide da sua própria casa, a recompensar seus pais, porque isso é bom, agradável a Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva, olha aqui como ele aperta, e desamparada, espera em Deus e persevera a noite e dia em rogos e orações. Mas tem umas viúvas que andam pelas casas aí só levando fofoca, né? Andam em deleites, vivendo, estão mortas. E manda, pois, essas coisas para que elas sejam
irrepreensíveis. Corrija essas viúvas aí, essas velhinhas. E elas têm que ter pelo menos 65 anos de idade. Veja aqui os versículos 9. Nunca seja inscrita a viúva com menos de 60, aliás, 60, não 65. Tira os 5 aí, é só 60 anos de idade. E só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras. Foi uma boa irmã na igreja, trabalhou, criou os filhos e exercitou hospitalidade, lavou os pés dos santos, socorreu os aflitos, se praticou boa obra, não admita as mulheres ou viúvas mais novas. Paulo é rigoroso aqui. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já... Irmãos, Paulo aqui foi longe, hein? Quer brigar com ele? Lá no céu você conversa com ele, chama ele num cantinho. Paulo explica isso melhor, porque eu não entendi. Eu acho que Paulo aqui está corrigindo uma situação porque devia ser muito grave naquele tempo lá, a exigência das viúvas. E outra coisa, tem que ter currículo para ser ajudada. Eu fico pensando em gente que nunca contribui com nada, não é dizimista, não oferta, não faz nada, mas na hora da necessidade, ei, irmãos, cadê o amor? Mas você na hora de ser fiel nunca foi, né? Irmãos, nós temos que aprender a pôr os pingos nos is, né? E aí Paulo ainda dá mais uma prioridade aos domésticos da fé. E ele diz isso quando escreve no 6º capítulo de Gálatas, versículo 10. Lembremos-nos principalmente aqui, não exclusivamente, dos domésticos da fé. Agora aqui, o que não é tarefa da igreja? A tarefa da igreja não é trocar o espiritual pelo material. Isso é evangelho social. Quando Jesus fala em Mateus 25, tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estive nu, me viste isso, ele está falando, sim, de algo que é decorrente de uma vida de amor, de obediência ao amor de Deus, mas não é algo prioritário em matérias de mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é mensagem de salvação, salvação da alma, de perdão dos pecados. Precisamos então considerar que todo o empenho do salvo em relação aos necessitados reflete o amor de Cristo em sua vida, mas esta não é a razão primeira da fé cristã, porque a vocação primeira está em fazer Cristo conhecido. Por último, relacionando-se com os de fora, relacionando-se com sabedoria para não sofrer abuso. Que Deus abençoe a sua aula. Muita coisa para ler, você leia com calma a lição, medite nela e que Deus o abençoe. Até a próxima.